Oi, gente! Eu sou Joe Lemes, ou melhor, eu sou Jonathan Lemes com D, por favor. E esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo a este espaço que já fez um ano e que tem me dado muita felicidade. No dia 8 de janeiro de 2023 eu lancei o primeiro vídeo desse canal. Então esse canal fez um ano. Esse vídeo tá atrasado? Tá atrasado! Mas eu queria fazer ele com calma, tá? Não pensar nos prazos e por conta do carnaval tá tudo meio corrido, então tenham paciência. E você já deve ter visto meu leque por aqui. Sim, meu leque está aqui porque eu não tenho ar-condicionado. Porque o sol agora da tarde está batendo na minha janela que fica do meu lado. Então, se eu ligar o ventilador, parece que eu tô gravando dentro de uma batedeira, tá? Então tem que ser no leque. E tem o veículo, tem a questão de mobilidade urbana que passa aqui do lado da minha casa, tá, gente? E eu quis vir aqui hoje para fazer um vídeo muito diferente, porque eu fiquei pensando... Há um ano eu começo os vídeos falando eu sou Joe Lemes, mas afinal de contas, quem sou eu? E eu nunca falo tanto sobre mim, então eu vim fazer um vídeo diferente para comemorar esse um ano, falando um pouco sobre 10 tópicos, 10 curiosidades, 10 coisas sobre quem eu sou, sobre minha história, sobre minha vida, para comemorar também esse primeiro ano. Como eu já falei aqui em outros vídeos, esse canal não surgiu pensando em números, mas surgiu como uma necessidade de eu ter um espaço para partilhar coisas, para falar sobre o que eu gosto. E para mim é muito legal saber que mais de 400 pessoas embarcaram nessa viagem nesse último ano, porque eu criei esse canal pensando, eu quero falar um pouco sobre o que eu gosto e tudo mais, e isso foi tendendo para música e para reality show, coisas que eu gosto. E mais de 400 pessoas embarcaram nisso e já viram mais de 1.200 horas de vídeo. E eu fiquei pensando, caraca, eu fiquei tentando imaginar 400 pessoas no mesmo lugar. É muita gente para quem chegou aqui nesse espaço despretensiosamente. Enfim. Mas vamos ao vídeo de hoje e vamos às 10 curiosidades sobre mim. Primeiro, antes de falar as 10 curiosidades, muito prazer, eu me chamo Jonathan com D, Jonathan Lemes. Sou natural aqui do Paraná, sou um paranaense e tenho hoje 34, quase 35 anos, tá bom? E agora você vai ter aí um desenrolar de 10 curiosidades sobre mim para poder falar um pouco mais. Primeira curiosidade, eu moro na cidade de São José dos Pinhais e essa já é a terceira cidade que eu moro. Eu nasci na região dos Campos Gerais aqui do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, morei alguns anos em Curitiba e moro há muito tempo em São José. Mas por conta de uma atividade que eu tive, eu morei em outras cidades provisoriamente ou nos finais de semana, entre elas Tijucas do Sul e Quitandinha, tá? Segunda curiosidade, eu já estudei em 8 escolas diferentes até eu concluir o meu ensino médio. Talvez isso reflita na facilidade que eu tenho de conversar, de criar amizades e de me desenrolar com facilidade em diversos grupos. Isso porque também minha família teve mudanças de cidade, então eu estudei numa escola no pré, no primeiro ano eu estudei metade numa escola, daí minha mãe começou a trabalhar, minha outra metade eu estudei na outra, no primeiro ano, no segundo ano eu estudei numa outra escola lá em Ponta Grossa, aí eu mudei para Curitiba, estudei terceiro e quarto ano numa escola que só era primário. Quando fui pro ginásio, sim, eu sou da época do ginásio, eu tive que estudar numa outra, eu estudei a quinta e a sexta série, e minha família resolveu se mudar aqui para São José. Aí eu estudei a sétima e oitava num outro colégio, e ele não tinha ensino médio. Daí eu tive que mudar de novo para estudar o ensino médio. Em compensação, esse colégio foi o que eu mais estudei na vida, porque eu fiz o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio e fiz o subsequente, que é um curso de administração que tem aqui no estado do Paraná. Eu não sei se em outros estados tem, mas eu fiz ele junto depois na escola pública, mas depois do ensino médio, tá? Por isso que chama subsequente, na sequência. E depois eu fui estudar na faculdade.
A terceira curiosidade é que eu já tive atividades muito diferentes. Eu já fiz promessa de escoteiro, eu já fui escoteiro no grupo São Luís de Gonzaga, aqui em Curitiba, durante um tempo, quando eu era adolescente, pré-adolescente. E depois também, durante 1 ano e meio ou 2 anos, eu fiz parte de um grupo folclórico de dança ucraniana. Esses grupos folclóricos de dança de países europeus, de tradição europeia, são muito comuns aqui no Paraná, principalmente na nossa região. Existem poloneses, ucranianos, italianos. Eu fiz parte de um grupo que, inclusive, eu acho que não existe mais, que era o grupo folclórico ucraniano Choven, aqui de São José. Mas foi uma experiência muito boa, eu tinha panturrilhas muito fortes desde então. A quarta curiosidade é que eu já fui seminarista por 3 anos. Isto mesmo, eu estudei para ser padre por 3 anos no seminário diocesano aqui de São José dos Pinhais. Então eu fiz propedêutico, 1º e 2º ano de filosofia e acabei saindo. Eu aprendi muito nesse período, porque foi nesse período em que eu acabei indo ter atividade pastoral em Tijucas do Sul. E tem uma outra, talvez subcuriosidade. Eu servi o altar, eu fui cerimoniário, eu fui coroinha por muito tempo. Eu comecei tardiamente, eu entrei para ser coroinha com 16 anos, a idade que normalmente as pessoas estão saindo, e eu fiquei até os 31. Sim, eu fui cerimoniário de missa até os 31 anos de idade. Tá bom, meus queridos, até quase a pandemia. Daí eu parei. A quinta curiosidade é sobre a minha saúde. Eu já fiz 3 cirurgias e nenhuma foi porque eu quis fazer, tá? As três foram por questão de saúde. Eu vou deixar a última porque é a próxima curiosidade, a primeira é a próxima curiosidade. Mas as 2 últimas cirurgias que eu fiz foi uma no nariz, mas não foi nada por fora, foi por dentro de desvio de septo, que eu tinha 90% de um dos narizes entupido, menino. Eu falava do bico da bicha, tá? Falava tudo bem entupido. E daí agora eu consigo respirar pelo nariz graças a esse procedimento que eu fiz em 2019. E depois disso, um tempinho depois, eu fiz uma cirurgia bariátrica e de lá até aqui já foram 60 quilos eliminados. E talvez eu fale disso, comenta aí se vocês querem que eu fale sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal, talvez eu coloque aqui, que foi o primeiro vídeo que eu postei, assim, um desabafo quando eu fiz a minha cirurgia bariátrica. E daí eu não falei mais sobre isso, talvez eu faça alguns vídeos. Tem uma coisa que eu tenho aqui no meu coração de falar um pouco sobre esse processo, porque eu não fiz pra ficar magro, por questão estética, eu fiz por questão de saúde e por muito medo que eu fiz no meio da pandemia, porque quando o Covid bateu, eu gabaritei tudo que o Covid gostava e eu fiquei com muito medo. Eu acabei, já era um processo de aceitar ou não a bariátrica há 2 anos e acabou que foi o empurrãozinho que faltava. Eu não me arrependo, mas também não falo que todo mundo tem que fazer, eu acho que cada um sabe bem, enfim, eu vou deixar esse papo para outro vídeo. Comenta aqui se você acha que eu devo falar sobre esse assunto, falar sobre essa minha caminhada, e se você for curioso, tem um vídeo no meu canal muito antigo. Será que eu coloco o link, gente? Eu tô meio grog, vocês vão ver que eu tô meio lerdo, tô meio grog, porque eu tinha acabado de voltar do hospital e eu resolvi gravar porque aquilo tava no meu coração. Dá uma olhada aí. Então eu fiz essa cirurgia no nariz, fiz a bariátrica, que é a última que eu fiz, e a primeira cirurgia que eu fiz com 25 anos, e esta é a 6ª curiosidade. Essa primeira cirurgia que eu fiz com 25 anos de idade chama-se tireoidectomia total, e ela remove a glândula tireoide. E vocês sabem por que eu tive que fazer isso? Porque tinham 2 tumores malignos dentro da minha tireoide, então não valia a pena, ou não dava para fazer a remoção só dos tumores, e não sei se também tinha risco do câncer voltar, enfim. Então a 6ª curiosidade é que eu tive câncer com 25 anos de idade. É uma doença reincidente na minha família, várias pessoas tiveram, então descobri através de um exame de imagem, consegui resolver isso de uma forma muito tranquila em relação a outros processos, né, de outras pessoas. Mas a coisa mais importante que eu queria falar nessa 6ª curiosidade é: esteja atento a todos os sinais do seu corpo. A qualquer sinal, procure um médico. Muito recentemente eu passei por um sustinho, fui no médico, fiz os exames necessários, conversei com o médico e tá tudo bem. Mas é importante estar atento. Só você pode conhecer o seu corpo e só você pode perceber quando ele tá um pouco diferente. Tá bom? A 7ª curiosidade é que eu tenho apenas uma irmã e ela tem 14 anos a menos que eu. Então eu ajudei muito ativamente na criação dela também, por conta que eu já era
um jovem adulto, quando ela estava pequenininha ainda. Pra você ter uma ideia, todas as vezes que ela tomou a gotinha, fui eu que levei. Às 10, porque você toma 2 vezes por ano até completar os 5 anos de idade. Então, dos 14 aos 19, ou eu tava com a minha mãe, ou era eu sozinho que ia levar ela. E uma subcuriosidade dentro dessa é que durante um período, ali um pouco antes da pandemia, minha mãe resolveu voltar a morar em Ponta Grossa. Meus pais eram separados, então meu pai não morava aqui também. Minha irmã optou por ficar morando comigo. Então, durante 3 anos, nós moramos só nós dois em casa. Ela ainda não tinha feito 18 anos, então teve toda uma situação da família para ela ficar morando comigo, e ela quis ficar comigo. Eu sinto muito honrado, nós temos uma conexão muito forte e eu tenho muito orgulho dela. E se você já é inscrito há algum tempo nesse canal, você já deve ter visto ela principalmente nos vídeos sobre o Big Brother. A 8ª curiosidade deste vídeo é que eu sou filósofo de formação. Quando eu saí do seminário, no seminário a gente fazia graduação em filosofia, não era para dar aula, né? E depois eu quis fazer a licenciatura. Se eu quiser eu posso dar aula. Então eu fiz a licenciatura em filosofia. Tenho muito orgulho de falar que eu consegui fazer a licenciatura de filosofia como bolsista do ProUni, com 100% pago pela bolsa do ProUni, tá? Sem ela eu não teria conseguido estudar sem o ProUni. E depois eu consegui fazer 2 pós, uma em pedagogia empresarial, porque na época eu trabalhava num órgão de classe, então era muito interessante para que minha jornada naquele espaço fazer isso. E por conta do trabalho em redes sociais e tudo mais, eu acabei fazendo uma pós em marketing eleitoral e comunicação política também. Ou seja, não sou só um rostinho bonito, meu amor. Ó. A 9ª curiosidade, gente, é sobre música, e aqui a gente começa a falar de uma coisa bem interessante. Eu sempre amei música, sempre amei música. Eu fui fazer aula de canto por conta de saúde, por causa da respiração. Eu ia passar por esse processo da cirurgia no nariz, então isso me ajudou a retomar o fôlego para a bariátrica, foi muito positivo. Eu estava fazendo aula de canto quando fiz a bariátrica, então isso me ajudou muito com a questão da respiração, diafragmal e tudo aquilo. Pois bem, aí o que acontece? Na louca, quando eu estudava, tinha um concurso na PUC, que eu sou formado pela PUC do Paraná. E tinha um concurso chamado Revele Seu Talento. O Thiago York já participou desse concurso e ganhou, tá? E aí, eu sempre quis participar, mas nunca tive coragem. Um belo dia, eu fazendo minha aula de canto, chegou o e-mail da PUC falando que estava aberta a inscrição. Eu não pensei 2 vezes e fiz inscrição. Bem louco. Assim, foi muito toque de caixa porque eu não prestei atenção no calendário de datas e já estava em cima para apresentar a música, o link e a versão que eu ia cantar e qual música. Eu escolhi Sangrando do Gonzaguinha. E foi um surto. Eu falei, vou ter tempo para ensaiar. Quando eu vi 2 dias depois, eu tinha que ir lá fazer a audição. Eis que eu me apresentei. Foi a melhor sensação da minha vida, é cantar, terminar de cantar. E eu tava com uma orquestra. E eu ganhei a categoria Voto Popular. No primeiro concurso, o único concurso que eu participei. Ganhei a categoria Votação Popular do 20º Revele Seu Talento, que é o último que teve, porque ano passado não teve. Que, se eu não me engano, é a mesma categoria que o Thiago York ganhou, tá? Só pra falar pra vocês, tá? Que a gente tem alguma coisa em comum fora ser daqui de Curitiba, da região. Tá bom? Então é isso, mas isso eu queria falar pra vocês uma coisa que eu já falei no vídeo anterior sobre sonhos. É tão bom sonhar, mas se a gente não der o primeiro passo pra fazer o sonho acontecer, daí fica difícil. Eu fui por acaso, no impulso, e gente, quando eu vi que eu tava com o troféu, eu falei, Mona, isso tá acontecendo mesmo? Eu ganhei essa parada. E agora eu queria ver se sai outro. Queria ver quando sair o próximo. Já escolhi a música. Vamos ver se vai rolar. Tá? Então, essa é a 9ª curiosidade, que do nada eu participei de um concurso com 33 anos de idade e ganhei um concurso. No primeiro concurso, eu tô muito feliz, eu tenho muito orgulho. Esse troféu fica do meu ladinho aqui, inclusive. Tá? Obrigado, dona PUC. Tô esperando o próximo Revele pra ver se eu faço inscrição também. Tá bom, querida? A 10ª curiosidade é sobre este espaço aqui, que é o meu canal. Inclusive, quero abrir parênteses para falar. Se você chegou neste canal por esse vídeo, faça sua inscrição, que agora você já sabe um pouco mais sobre mim e sobre o que a gente fala aqui
tá bom? Então faz a sua inscrição, ativa o sino, comenta, compartilha, fala aí mais alguma coisa, fala se você ficou curioso sobre mais alguma coisa, ou me segue lá na rede social, manda mensagem lá que também eu respondo, tá bom? A vida é corrida, mas nem tanto. Eu sempre gostei muito de me comunicar, sempre gostei de falar e sempre achei importante partilhar coisas. A filosofia também faz isso comigo, sabe? De me posicionar, de comentar sobre as coisas. Eu sempre tive, desde muito novo, um olhar diferente para as músicas. Eu acho que eu devo muito isso à professora Jo, que era a nossa professora de filosofia na 7ª série. Eu tive muita graça de ter filosofia na 7ª série, que ela era mais lúdica. A gente analisava música. Por incrível que pareça, a gente analisava música, o que eu faço aqui no canal. Eu analiso muito mais a parte visual, né, que é a parte de clipes e tal. Eu acho que muito disso reflete no que eu tenho hoje e tal. Então são duas coisas, uma filosofia que está muito profundamente ligada a mim, e a outra é o amor que eu tenho à música. Então esse espaço, quando eu criei, era um espaço para eu falar. Eu precisava extravasar. E para mim, esse canal é quase que terapêutico, sabe? Eu chego aqui, eu falo sobre coisas, eu compartilho minhas ideias, eu compartilho um pouco do que eu penso e tudo mais. Eu vejo os comentários, eu vejo vocês conversando entre vocês, os comentários, que foi uma coisa que eu acho muito bacana que tem acontecido em alguns vídeos. E aí surgiu esse espaço, eu fiquei muito feliz de poder... Na verdade, eu vinha pensando há muito tempo. Aí lá no final de 2022, eu fiz uma viagem com meu namorado, e daí eu resolvi jogar uns videozinhos assim, para ver se colava. Mas no começo do ano passado eu resolvi começar a falar. No começo eu falava um pouco sobre notícia, mas estava muito pesado, porque foi bem naquela época dos ataques em Brasília, então foi meio caótico. E acabou que eu percebi que realmente falar sobre curiosidades de reality shows, falar sobre música é a minha vibe, é o que eu gosto. Daqui pra frente eu espero diversificar ainda mais o conteúdo e ter condições para isso. Por isso que quanto mais pessoas fazem inscrição aqui, que eu possa subir um pouco para poder ter uma certa liberdade para poder criar mais conteúdo, para mim é tão positivo. Mas isso aqui é um sonho, é muito mais, assim, eu tenho metas da plataforma que é para poder gerar situações que me façam ter mais segurança até financeira para poder produzir, disponibilizar de mais tempo para produzir conteúdo, sabe? Mas hoje em dia eu já olho para trás esse um ano e falo, caraca, eu nem imaginava que um ano depois ia ter a quantidade de pessoas que me seguem, a quantidade de horas que as pessoas viram. Enfim, eu tô muito feliz, muito orgulhoso, muito, muito mesmo. E algumas vezes eu até pensei em desistir, mas é sobre ser persistente, e o sonho não é fácil. Mas eu sou muito feliz ao falar aqui, tá? Principalmente quando eu vou a algum lugar e as pessoas me mandam mensagem ou me falam que viram algum vídeo e gostam do jeito que eu me comunico. Gente, eu acho que eu sou um comunicador. Acho que é isso. Se for, vocês me contam aí, tá bom? Então o décimo curiosidade era sobre o canal, sobre como é bom esse sonho que alguns anos atrás eu nem imaginava que poderia ser realidade, mas devagarzinho eu fui constituindo e já faz um ano. Mas eu vou trazer uma curiosidade extra, que é a 11ª, que é o carnaval. Por quê? Eu sou apaixonado por carnaval desde o ano 2000, eu era pitiquito e eu assistia os desfiles na TV, achando que nunca na minha vida eu poderia fazer parte de uma escola de samba, poderia desfilar. Eu tinha aquela visão de que no meu estado não tinha desfile, só tinha em São Paulo, no Rio de Janeiro. Estava redondamente enganado, porque o carnaval de Curitiba existe, tem várias escolas e está crescendo cada vez mais. E por fim eu conheci uma escola que é Acadêmicos da Realeza, e eu entrei nessa família, e eu amo a minha escola de samba, e ano passado ela fez 25 anos, tá, meu amor? E acabou que, naturalmente, sabe aquela música que fala assim: eu vim de lá, pequenininho, eu vim de lá, pequenininho, e alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. E alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Foi isso que eu fiz. Resumo,
Cheguei na escola bem pleno, ó, tô suando. Cheguei na escola lá para querer desfilar, desfilei. De repente me chamaram para ajudar no negócio, eu ajudei. E acabou que quando eu vi, menina, tô como diretor sociocultural da escola. Pois é sobre isso. Então eu vou encerrar esse vídeo com essa 11ª curiosidade, falando para você. Quando você chegar num lugar, chegue devagarinho, tá? Respeite aquele chão, aquele espaço, e a vida te colocará no lugar mais apropriado. Hoje eu apresento lá alguns eventos, ajudo a dar os recados, pega o microfone para falar, e daí eu escutei uma pessoa falar, você achou teu lugar na escola, esse é teu espaço. E eu acho que é sobre isso. Você precisa sonhar, mas você precisa respeitar o momento certo das coisas acontecerem. Eu sou muito grato por tudo isso. Olhando para trás, olhando essas 10 curiosidades e tudo que eu construí na minha vida nesses 35 anos até aqui, porque eu quero construir muitas outras coisas, eu sou muito grato porque as coisas vão acontecendo. E estão acontecendo muito rápido na minha vida. A única coisa que eu tenho, a única tristezinha que eu tenho é de meu pai não poder ter aproveitado junto comigo e ter visto aqui junto comigo sobre isso, porque ele foi embora há pouco tempo e desde que esses últimos 2 anos aconteceram tantas coisas que eu acho que ele teria sentido muito orgulho de mim. Mas meu núcleo familiar é muito bom, eu tenho uma mãe muito maravilhosa, muito com um coração muito adolescente, que brinca, que se diverte, que dança muito mais que eu, que sai para o baile todo final de semana. Tenho uma irmã que me enche de orgulho, que vai ser fisioterapeuta, que é a motorista da casa, que leva a gente pro mercado. Tenho uma cunhada muito legal, muito amorosa, que a gente tem muita partilha. Tenho um namorado que me faz muito feliz, de um jeito que eu nunca imaginei que alguém fosse fazer eu me sentir. E eu só posso ser muito grato pela família que eu tenho, por tudo que eu tenho conquistado, pelo pai que eu tive, que aprendeu com os próprios erros e deu tempo dele aprender com os próprios erros e ele se perdoar. Ah, é isso, gente. Não queria chorar, não. Tô feliz, tá? Tô feliz e tô com muito calor. E a qualquer momento eu volto, porque vocês têm mandado ideias, dicas de música pra eu ver, pra eu reagir. Eu anoto, eu tô com uma lista aqui. E eu só preciso de tempo para gravar. Mas assim que passar o carnaval, eu coloco tudo em dia. Prometo. Muita gratidão do fundo do meu coração a todas as mais de 400 pessoas que fizeram inscrição no meu canal. Tá? Muito obrigado. Vocês não sabem o quanto vocês me motivam a vir aqui gravar, às vezes no calor, no barulho, de madrugada, passar horas editando vídeo. Mas vocês ajudam a transformar este sonho numa realidade. E eu não posso deixar de agradecer. Eu não sei o rosto que vocês têm. A maioria, né? Alguns eu vejo ali a fotinha quando comentam aqui nos vídeos. Mas eu sou muito grato porque... gente, eu sei que... Quando eu vejo que... Poxa, eu postei um vídeo ali, mais de 200 pessoas viram. Eu fico pensando, cara... Valeu. Eu não queria chorar. Merda. Hein? Tá? Chega. Beijo. Até qualquer momento eu volto com mais vídeo aqui no canal. Um ótimo ano. E um ótimo carnaval também, tá? Tem um juízo no carnaval. Mas não precisa ter muito juízo também, tá?